Bom, iremos agora aprender o Selenium na prática. Agora, de fato, a gente vai começar as interações com a página web. E vamos lá. Lembrando que eu terminei a última aula explicando algumas coisas de Cucumber para vocês. E agora vamos utilizar na prática, tá? Eu vou mudar o nome dessa feature aqui para login. Porque a gente vai realizar o login aqui no nosso site de demonstração, o Orange HRM, beleza? Então vamos lá. Vou apagar o contexto, eu não vou usar o contexto no momento. Vou colocar aqui que a funcionalidade é realizar login. Realizar login não, login. E o primeiro cenário, a gente não vai realizar login ainda, vai ser um cenário. Vai ser um cenário negativo, que é usuário inválido. Usuário inválido, vamos lá. Quando eu informar o usuário, eu vou colocar entre aspas, quando eu coloco entre aspas, o Cucumber já pega isso aqui para mim, ó, como parâmetro, tá? Então eu vou colocar entre aspas aqui, quando eu informar o usuário add, só add. E informar a senha add ASD, pode ser ASD. Então, o sistema exibe a mensagem de usuário inválido. Beleza. Então, qual foi o cenário que eu criei aqui? Um cenário de usuário inválido. Quando eu informar o usuário add, que é um usuário inválido, e informar a senha ASD, o sistema exibe a mensagem de usuário. Vamos ver isso lá no sistema, de fato. Porque o que a gente está criando aqui tem que refletir no sistema. Quando eu enviar add, enviar ASD, tem que clicar no login. Então vamos criar esse passo. E clicar no botão login. Então, o sistema apresenta a mensagem, que no caso aqui é credenciais inválidas. Beleza? Deixa eu ver se eu escrever a senha falsa aqui, se ele dá a mesma mensagem, se ele tem uma mensagem diferente para o usuário apenas. A mesma mensagem. Então a gente só vai ter um cenário de credenciais inválidas. Beleza. Eu já vou criar aqui um segundo cenário, que é o login de sucesso. Criar o cenário, realizar login. Quando eu informar o usuário admin, que é o usuário certo, e informar a senha admin123, que é a senha certa, tá aqui, ó. Beleza? E clicar no botão login, então o sistema exibe o usuário logado. Vamos lá, no meu hooks, lá no before, eu já estou supondo que eu estou acessando o sistema. Então, antes de executar isso aqui, ele já vai ter aberto o navegador e acessado a URL do sistema. Isso aqui também, porque o hook ele é chamado antes de cada cenário, beleza? Só que vamos lá implementar nosso cenário na prática. Eu vou apagar esse teste steps aqui. Vou criar uma nova classe chamada de login steps. E agora vou criar nossa primeira página chamada de login page. Então é isso, galera. No Page Objects, geralmente a gente cria a página com o final page, só para ficar mais fácil de localizar.
dentro do projeto. E no Steps, a gente executa os passos para realizar a funcionalidade que a gente quer e chama de Steps para poder identificar também. Beleza? Então vamos lá. Eu vou abstrair agora a minha login page e a gente vai utilizar o driver na prática, Selenium na prática. Vamos lá. Eu preciso primeiro ir lá na minha página aqui. Eu clico com o botão direito, inspecionar. E vamos mapear o campo username. Então vamos lá. Meu campo username, ele tem dois atributos aqui, ó, o ID e uma class. Eu vou pegar pelo ID, tá? Na verdade é o input, a div não. A div é antes, é o input que eu quero. Ele tem o name e tem o ID. Eu vou pegar então pelo name. Uma das formas de mapear com Selenium é pelo name. Então aqui na minha página eu já vou criar um método public void informar campo nome. Campo nome não, campo usuário. Public void. Aqui a gente vai começar a implementar de verdade com o Selenium, que é a interação com o navegador web. Então vou falar o seguinte para o Selenium. Eu quero que ele informe para mim o campo usuário, tá? Vamos lá. Antes disso, eu preciso utilizar meu driver. Lembra que a gente colocou o driver lá na Utils, né? Meu driver está aqui. Eu vou utilizar esse driver. Como que eu faço para utilizar ele? Aqui fora, eu vou instanciar. Vou importar, na verdade. Instanciar não. Importar. Import. Static. Import static. Vou importar a minha utils. Utils.utils asterisco. Falando que eu quero usar tudo dela. E aqui dentro sim eu vou usar meu driver lá da utils. Nele eu vou falar assim, ó, driver.findElement. Esse findElement é a forma como eu mapeio o meu elemento, como eu localizo. FindElement by, esse primeiro, tá? By ponto name. Eu vou pegar o atributo name dele. Que o name do campo lá, username, clica com direito, inspecionar, ele já dá a linha aqui pra gente. É o name txt username. Beleza. Eu coloco entre aspas duplas para ele entender que é uma string, que é o que ele espera. E vou mandar o seguinte, no campo você envia para mim sendKeys. O que eu estou pegando lá do Cucumber. Lembra que o Cucumber eu falei que ele já está passando um parâmetro? E lembra que eu ensinei para vocês método com parâmetro? Então eu vou criar uma variável aqui, string, chamada usuário. E é o valor dela que eu vou passar aqui para o meu driver escrever lá no campo, beleza? A gente vai lá no meu runner. Vamos aqui primeiro mostrar o login, né? Nenhum dos steps foram criados. Eu vou lá no meu runner. Quero criar meus steps. Vou dar o drive run true. Pedir para ele executar. Ele gerou aqui a estrutura. Tá? Então vou copiar desde o quando aqui, ó, até o resto. Eu vou jogar isso aqui lá na minha login steps. Aqui eu vou importar o quando do Cucumber IOPT e o então do Cucumber IOPT também. Beleza? E vamos lá. Aqui eu já estou passando, ó, a string. Aqui eu também passo uma string, que é o usuário e senha. E aqui eu clico no botão login. Por enquanto eu vou implementar só esses 3 passos, porque a gente está fazendo o cenário 1. Beleza? Então aqui nos steps, vamos continuar mapeando
nossos objetos lá da página. Mapeei aqui o campo usuário. Preciso mapear o campo senha. Lembrando que a page vai todos os elementos que você precisa mapear da página. A page nada mais é do que a abstração da página do sistema em si. E a login page, eu estou abstraindo aqui os elementos da login page. Já abstraí o campo usuário, agora eu vou abstrair o campo password. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Beleza, quando eu clico no campo password, ele já vai dar aqui para mim, ó, input txt que tem o name. Input que tem o name txt password. Eu vou pegar esse name, eu vou mapear ele por name de novo. Vou criar um novo método aqui. Só que ao invés de ser informar campo usuário, vai ser informar campo senha. Passando uma string, vou chamar ela de senha, só para ficar diferente. Poderia ser usuário, não tem problema, mas vou chamar ela de senha. Vou mudar aqui que meu txt username é meu campo username. Eu não quero meu campo username, agora eu quero meu campo senha. Então eu estou passando pelo name, campo senha. E eu vou informar nele a senha, beleza? Por último, eu vou criar mais um método chamado acionar botão login. Aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro. É um método que vai acionar o botão login para mim. Vamos inspecionar o botão login. Ele já dá aqui para mim o botão que era o type submit, que tem o name submit. Vou mapear pelo name dele também. Driving find element by name submit. Mas ao invés de send keys, o send keys quer dizer o quê? Escreva para mim. Eu vou mandar ele clicar. Clique. Clica para mim. Beleza? Lá no meu login steps, eu vou interagir com os elementos que eu criei na page. Então vamos lá. Ó. Quando eu informar o usuário, como que eu vou implementar isso de verdade? Quando eu informar o usuário, vai ser lá na minha page. Lembra que eu ensinei lá em Java para vocês como instanciar um objeto? Aqui eu vou instanciar um objeto login page para poder acessar as funcionalidades da minha login page. Então vamos lá. Login page. Vou chamar de lp recebe new login page. Com isso, LP aqui mudou para label P, não sei porquê. Com isso eu já posso instanciar meus objetos lá. Então aqui, ó, public void, eu informar o usuário. Como é que eu vou interagir com a minha page lá? Vou chamar o meu informar o usuário da page. Então LP, que é para eu criar meu objeto, ponto, informar campo usuário. E aí eu passo a string aqui, ó. Eu posso chamar ela de string, não tem problema. Só que eu prefiro chamar ela de usuário. Então eu vou chamar essa minha variável aqui de usuário. Então no LP, que é o LP é login page, na login page eu quero informar o campo usuário. Ou seja, galera, a gente trabalha aqui, ó, com 3 camadas. Vamos terminar aqui e eu explico melhor as 3 camadas, que é a arquitetura PageObjects, tá? Vamos lá de novo. Na minha LP, nesse caso aqui eu quero informar senha. Informar campo senha. Vou chamar minha variável de senha. E aí, na minha login page, LP, eu quero acionar o botão login. Beleza? Então, a gente trabalha numa arquitetura de 3 camadas aqui no PageObjects, né? Que é o Cucumber com a sua feature, onde a gente cria os passos. Aqui fica bem fácil para o usuário entender. Ó, quando eu informar o usuário admin, a gente vai fazer isso aqui primeiro, tá? Quando a gente informar o usuário admin, e informar a senha admin 123, e clicar no botão login, então o sistema exibe o usuário logado. Quando eu crio meus steps, eu executo ele uma vez, ele vai gerar aqui para mim a estrutura. Essa estrutura eu jogo na minha segunda camada, que é os steps. Joguei aqui na minha segunda camada. E a minha terceira camada, que é a page, é onde eu abstraio de fato a page. A minha login page ela tem um campo username, tá aqui.
ela tem um campo password, tá aqui, e ela tem um botão login, tá aqui. E aí eu interajo na minha página com meus steps. Os steps que é o Cucumber que gera a estrutura pra gente. Copiei aqui, joguei nos steps, que é a segunda camada. Com ela eu interajo na minha terceira camada, que é a page. Eu quero informar o usuário, então vou lá na minha login page e informo o campo usuário. Eu quero informar a senha, vou lá na minha login page e informo o campo senha. Eu quero clicar no botão login, vou lá na minha login page e clico no botão login. Beleza? Vamos executar esse teste aqui agora. E espero que todo mundo tenha chegado até aí. Vocês executem junto comigo. Vamos lá no meu run. Lembrando que o dry run tem que ser false sempre. Antes de executar algum teste, verifica se o dry run está false. Vou executar. Ah, sim, outra coisa também que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de executar o teste. Eu quero executar, eu criei 2 cenários, mas eu quero executar apenas o cenário realizar login, que é o login com sucesso. Então eu vou dar um @login sucesso aqui. Só que eu não vou jogar lá no meu hooks, como eu falei, porque lá no meu hooks é só o que eu quero executar antes do meu cenário login. Neste caso aqui, eu quero apenas executar o meu cenário login, e não executar algo antes dele. Eu quero apenas executar ele. Então, o que eu vou fazer? Lá no run, eu vou jogar mais um comando aqui, chamado tags. E nele, eu passo a tag que eu quero executar. Então, eu vou executar apenas o cenário que tem a tag login com sucesso, beleza? Se eu quisesse, eu vou criar aqui login, ó, funcionalidade de login. Por exemplo, eu tenho várias features. Se eu quiser apenas executar a feature login, eu passo a tag que eu mandei em cima da funcionalidade login. Que aí ele vai executar os 2 cenários. Mas nesse caso específico, eu quero executar esse cenário específico. Então, eu estou passando a tag do cenário e não da funcionalidade, tá? Eu quero executar esse cenário específico. Ele vai executar para mim apenas esse cenário, passando essa tag aqui. Beleza? Vamos executar aqui. Vamos lá, ele vai abrir o navegador. Beleza, ele fez login para mim de forma automática. Só que no meu teste, eu não pedi para ele validar isso ainda. Eu só implementei para ele informar o campo usuário, informar o campo senha e clicar no botão. Vamos validar de fato se o sistema conseguiu fazer login. Vamos fechar aqui. Eu vou adicionar uma janela aqui para mim, ó. Eu vou em Windows. Ah, não, ela já está aparecendo aqui, ó, JUnit. Eu só vou trocar ela de lugar. Vou colocar ela aqui. Se ela não aparecer para vocês, vocês vêm aqui, ó, Windows, Show Perspective, Show View, Order, procura JUnit. Clica nela que ela vai aparecer, tá? Eu gosto de colocar ela aqui, desse lado. Passou verde é porque meu teste funcionou e passou sem problemas. Mas como eu falei, ele não tem nenhuma avaliação de código se entrou na tela mesmo. E o mais importante do teste, galera, além da gente codificar as ações, a gente tem que codificar se nossas ações tiveram efeito. Como eu falei, eu só informei campo usuário, informei campo senha e cliquei no botão login. Se o meu sistema por algum motivo não tivesse logado, que é o caso que a gente vai fazer aqui agora, ó, eu fiz uma validação, ou então geralmente a validação, eu fiz uma validação para o usuário logado e uma validação para o usuário credenciais errada, né? Usuário inválido. Eu preciso ver se de fato está acontecendo o que eu quero. Nesse meu primeiro cenário, eu quero saber, nesse meu segundo cenário, né, que é o cenário realizar login com sucesso, eu preciso saber se o usuário de fato realizou login, conseguiu realizar login. Aqui no meu Cucumber, se eu apertar F3 depois de ter girado os steps, né, não está mais amarelo, está com o símbolozinho aqui, ó, se eu apertar F3 ele já manda para mim o step. Aqui no meu step, eu vou apagar, vou utilizar isso aqui. E vou dar o seguinte, ó, isso é do JUnit, beleza, galera? É um comando chamado assert equals. Assert equals. O que esse assert equals fala para mim? Eu espero um texto ou um valor, né? Pode ser int ou pode ser string.
e recupero um valor atual, comparo os dois e falo para você se os dois são iguais ou não. Então ele retorna um true. Se ele for true, o teste vai passar. Se ele for false, o teste não vai passar. Então qual que é o valor que eu vou esperar? Depois de logado aqui, ó, vamos logar admin 123. Vamos logar manualmente. Quando eu logo, ele apresenta aqui para mim, ó, o welcome admin. Vou inspecionar. Então eu falo o seguinte, ó. Quando eu tiver logado, ele vai apresentar para mim o texto, o welcome admin. Coloco entre aspas para falar que é um string. Então eu estou esperando o valor welcome admin. E você recupera um valor para mim. Eu quero que recupere o valor para mim dessa tag aqui, ó, que tem o ID welcome. Então eu vou mandar aquele comando gigante lá, driver. Aqui ele não reconheceu o meu driver porque eu preciso importar da minha utils. Lembrando que sempre que eu vou utilizar o driver eu importo da utils. Import static utils. Nossa, já importou uma coisa nada a ver. Import static utils. Isso aqui. Asterisco, né? Para poder importar tudo. E ele já vai entender que eu quero o meu driver aqui agora. Driver. Find element, que é como eu encontro um elemento na tela. By. Nesse caso eu vou usar o by ID. Que ele espera uma string. E a string lá do texto aqui é ID welcome. E eu vou dar um seguinte comando. .getText. Esse comando getText é o método de retorno, que ele vai retornar para mim o texto que está dentro desse nó. No caso aqui, ó, ele vai retornar o welcome admin. Digamos que eu faço login com o José e estou esperando um welcome admin. Ele vai apresentar o welcome José e o teste vai falhar. Nesse caso, eu estou esperando o welcome admin, que é o que eu passei aqui. Beleza? Então, o mais importante que implementar os nossos passos para execução é importante implementar a nossa validação de que o sistema de fato fez o que a gente está esperando que ele faça, beleza? Não adianta nada eu implementar isso aqui e não validar, beleza? Então, voltando, como eu estava dizendo, é mais importante a validação do que o teste em si, beleza? Porque é muito importante que o sistema fez o que a gente queria. Porque esses dois códigos aqui a gente vai usar tanto para o login válido quanto o login inválido. O importante é o acerte. Então vamos lá. Eu vou executar aqui. E vamos esperar o nosso resultado. Abrir o navegador. Fez login lá no Eclipse. Ele informou aqui para mim, ó, quando eu informar o usuário, informar a senha e clicar no botão login, então o sistema exibe o usuário logado. Todos passaram, verde. Meu teste foi aprovado. Beleza, pessoal? Agora vamos implementar o meu segundo cenário, que na verdade aqui é o primeiro. Vamos lá. A diferença de um para o outro é só que um exibe o usuário logado, o outro exibe a mensagem de usuário inválido. Vamos lá no site, capturar o elemento de usuário inválido. Ele apresenta essa mensagem aqui. Inspeciona aqui o elemento. Ele tem o ID spam message. Beleza. Vamos lá no meu step de novo. Mesma coisa, tá? Então eu vou jogar meu ID aqui só para não perder. Vou copiar esse comando. Então, eu espero a mensagem. Invalid credentials. É bom copiar o que está aqui dentro, tá? Que é isso que ele vai recuperar. Eu espero essa mensagem. Invalid credentials. Do elemento que tem o ID spam message. Então eu tô falando, compara para mim se a mensagem que eu estou esperando, invalid credentials, é a mesma mensagem que você vai recuperar
do elemento que tem o ID spam message. Beleza? Lembrando que o getTest é para recuperar o texto. Então vamos lá. Agora eu não quero executar apenas o meu teste que tem @login sucesso. Eu quero executar toda a minha feature. Eu posso executar tanto pelo @login, mas como eu só tenho uma feature, eu posso tirar aqui a tag, tá? Posso comentar que ele vai executar a feature toda para mim. Eu não estou especificando por tag. Vamos lá. Ele vai abrir o navegador. Executou o primeiro cenário de login válido. Vai abrir outro navegador. Executar o segundo cenário de login com sucesso. Vou fechar aqui. Por que ele abriu dois navegadores? Então, só lembrando que lá no hooks a gente tem um before que é o acessar sistema. O acessar sistema é abrir o navegador e abrir a URL do site. Eu falei que ele é executado sempre antes de cada teste, certo? Então, antes de executar o primeiro, ele foi lá, abriu o navegador e executou o nosso teste. Depois ele foi lá, executou o before de novo no segundo, abriu o navegador novamente e executou o teste de novo. Como a gente resolve isso? Aqui no after. Eu vou chamar o meu driver da Utils e vou falar o seguinte, ó, encerra para mim, depois que realizar o teste. Vamos executar de novo? Então ele abriu o navegador, vai fazer o primeiro teste, é muito rápido, fechou, vai abrir o segundo navegador, executar o segundo teste, que é o login com sucesso, logou, fechou também, passou os dois, a gente olha aqui, ó, funcionalidade de login, cenário usuário inválido e o cenário realizar login, beleza? Aqui ele mostra pra gente os passos. E os nossos cenários passaram, beleza? Então, por enquanto, tudo certo. Eu vou comentar esse quit, porque geralmente quando eu estou implementando eu não quero que feche o navegador para eu ver o que está acontecendo. Porque vocês viram que acontece de forma muito rápida. Mas, sempre que vocês forem executar mais de um teste, lembre de dar o quit antes, para ele não abrir vários navegadores, beleza? Então, recapitulando, a gente mapeou os elementos, usando já o Selenium. As formas que eu mostrei de mapear o elemento foi drive.find element by name. Você vai lá no elemento, busca pelo name que tem nele. Ok. Vamos sair aqui para eu demonstrar. Você vai lá no elemento, clica com direito, inspecionar. Ele me deu aqui um name, eu posso usar o name. Eu quero esse elemento. E uma forma de interagir é o sendKeys, que é escreva para mim o parâmetro que eu estou recebendo. Eu poderia escrever aqui também, ó, passando o valor estático. Só que aí lembrando que ele não vai receber lá do Cucumber, que é isso aqui. Ele não vai receber. Para ele receber lá do Cucumber eu preciso passar no Cucumber aqui entre aspas. Lá no meu login steps ele vai gerar para mim um parâmetro. E aí eu passo esse parâmetro aqui quando eu chamar o método passando o parâmetro aqui também, beleza? Então é isso, mapear elemento pelo by name ou pelo by ID, como a gente mapeou aqui, drive.find element by ID. E conhecemos o getText, que é para recuperar o texto, o sendKeys para enviar texto e o click para clicar no elemento. Beleza? Então vamos seguir na nossa próxima aula.